Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação Livro do Céu, volume 2, capítulo 34, 12 de junho de 1899. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Esta manhã, tendo de receber a comunhão, estava a pedir ao bom Jesus que viesse ele mesmo preparar-me, antes que viesse o confessor para celebrar a Santa Missa. De outra forma, como poderei recebê-la, sendo tão má e estando indisposta? Enquanto fazia isto, o meu doce Jesus agradou-se em vir. No mesmo momento em que o vi, parecia-me que não fazia outra coisa senão encarar-me com os seus olhares, puríssimos e resplandecentes de luz. Quem pode dizer o que fazia em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? É impossível poder dizê-lo. Aliás, teria querido deixar tudo isto em silêncio, porque as operações internas da graça dificilmente se sabem expor, tal como são com a boca. Parece antes que se desfiguram. Mas a senhora obediência não quer, e quando é por ela, é preciso fechar os olhos e ceder sem dizer nada mais. De outra maneira, ai, por toda parte, porque sendo senhora, por si mesma se faz respeitar. Então continuo a dizer: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse, e assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a assombrava. No segundo olhar, pedi-lhe que me iluminasse, porque em que aproveita a pedra, a uma pedra preciosa, ser pura, se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Vão olhar para ela, sim, mas com olhos indiferentes. Tanto mais eu, que não só devia ser olhada, mas identificada com meu doce Jesus. Tinha necessidade daquela luz, que não só me tornava a alma resplandecente, mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Por isso, não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então, Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava, como a luz do sol penetra o cristal. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar-me, digna-te agora santificar-me, muito mais que devendo receber-te a ti, que és o Santo dos Santos. Não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então Jesus, sempre benigno a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Quem pode dizer o que operava em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto, meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes. Formavam uma doce harmonia ao ouvido,
de meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Oh, como Jesus se recriava e que momentos felizes têm sido para mim. Ah, eu experimentei a paz dos santos. Para mim, era um paraíso de contentes. Depois disto, parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade. E no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isso, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Ah, parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar. Qual é Deus? E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas regras, quantas negras ingratidões tive para ti. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-a, dizendo: Dá-me os espinhos, ó Jesus. Eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o santo. O Senhor, que és o justo, o santo. Assim, Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Depois, não sei como, de longe vi o confessor. Em seguida, pedi a Jesus que fosse preparar o confessor para poder recebê-lo na comunhão. Então, parecia que Jesus ia com ele. Depois de um pouco, ele voltou e me disse: Quero que seja o modo de tratar entre eu e você e o confessor. E assim também quero dele, que te olhe e trate contigo como se fosse outro eu. Porque sendo uma vítima como fui eu, não quero diferença alguma. E isto para fazer que tudo seja purificado, e que em tudo resplandeça só o amor. Eu disse-lhe, Senhor, isto parece impossível, que possa tratar com o confessor como faço contigo, especialmente quando vejo a instabilidade. E Jesus, no entanto, é assim, a verdadeira virtude, o verdadeiro amor, tudo faz desaparecer, tudo destrói, e com uma maestria que encanta, em tudo o seu agir, em todo o seu agir, não faz resplandecer outra coisa que só Deus, e tudo olha em Deus. Depois disto veio o confessor para chamar-me à obediência, e assim celebrar a Santa Missa, e por isso terminou. Então ouvi a Santa Missa e recebi a comunhão. Quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu? É impossível poder expressá-la. Não tenho palavras para me fazer entender. Por isso, deixo em silêncio. O próprio Jesus prepara para a comunhão. Nossa, que texto maravilhoso. Onde a Luísa aqui pede, né, para que ele a prepare, para que ela vendo ali, se vendo, né, tão má e tão indisposta, ela fala, né, tão má estando indisposta, que ele viesse fazer essa preparação dela. Imagina nós também fizéssemos, né, tivéssemos esse desejo, essa intenção de pedir todas as vezes, ela ali nesse período, né, fazendo sempre as comunhões diárias, as missas que eram celebradas todos os dias no seu quarto. Ela teve os ônus de ser uma alma vítima, mas também teve a graça de recebê-lo, né, de estar ali presenciando, participando da Santa Missa todos os dias.
de um certo período da vida dela para frente, e recebendo Jesus também diariamente. E ainda, como estamos ainda no início, né, volume 2, ainda está nesse processo de purificação, aqui ela já vendo essa necessidade de ser preparada, né, de se preparar, mas tendo essa consciência que mesmo com a intenção de se preparar, ainda assim ainda estaria com defeitos, ainda estaria com falhas ainda, e não ainda estaria indigna de receber Jesus na Eucaristia. E ao fazer esse pedido, também é como um exemplo para nós de pedirmos que Ele mesmo venha nos preparar para as vezes que nós vamos receber Jesus na Eucaristia, seja nos domingos, nas celebrações a qual nós participamos, ou em outros dias também, que algumas pessoas que tenham a oportunidade de participar de missas diárias, mas não é um privilégio de muitos. Alguns têm essa graça, outros nem, né? Eu mesmo aqui na minha comunidade, embora tenha missas nas quartas e na sexta, mas nem sempre dá para ir. Então é mais no domingo mesmo que consigo participar da celebração. Então, ter esse desejo de pedir para o próprio Jesus vir fazer essa preparação em nós seria extraordinário, né? Ter essa graça do próprio Jesus. Claro que ele não vai vir de forma visível e sensível para nós, né? Não sei, né? Pode ser que até que ele faça isso alguma vez com alguém, mas não é isso que a gente espera. Mas que realmente na nossa alma ele faça esse trabalho de purificação mesmo, de preparação, para tornar a nossa alma menos má e mais disposta, quando foi falado no Kairos, né, sobre essa disposição também, que é tão necessário para a alma, para receber as graças. E Jesus veio prontamente, né? Ela fala, né? Jesus agradou-se em vir. E tantas... E assim, ele fez ali, encarou, né? Ela falou assim, encarou-me com seus olhares puríssimos e resplandecentes de luz. Imagina receber ali estar de frente ali com Jesus, olhando, encarado para a alma. Imagina a alma ali, né? Claro que era uma experiência de alma, mas mesmo essa experiência de alma era uma experiência sensível, de ter ali o olhar de Deus olhando para a alma ali, um olhar penetrante, um olhar que encarava, e é tão puro e tão resplandecente de luz o olhar de Jesus, que fazia, né? Só o olhar dele já fazia essa purificação, não precisava mais nada. Mas aí ela foi entendendo tanta coisa, né? Ela fala assim, quem pode dizer o que faziam em mim aqueles olhares penetrantes que não deixavam escapar nem sequer a sombra de um pequeno defeito? Imagina, um olhar assim tão penetrante, um olhar luminoso, um olhar assim que é flechas. Imagina um olhar de flechas, assim, que chega e passa, né? Faz aquele escaneamento. Imagina um escaneamento, o olhar de Jesus fazendo esse escaneamento na alma da Luísa. E nós podemos também pedir essa graça, né? Para que Jesus nos olhe de forma a escanear toda a nossa alma e nos mostrar e nos revelar todos os defeitos, não deixar nenhuma sombra do mínimo defeito em nós, nos revelar todos eles. E ela vai continuar dizendo, né? É impossível poder dizer, né? Aquela realidade que ela estava experimentando, dessa penetração desse olhar de Jesus escaneando ela toda. Aliás, teria querido deixar isto em silêncio. Então, é uma realidade ali tão alta de essa experiência mística que ela teve, e que por ela mesma ela não falaria nada, mas ela, por obediência, ela era obrigada a colocar, né, a expressar, né, essa comunicação, porque ali era um momento de comunicação. E também uma coisa que foi falado muito no Kairos, a necessidade que Deus tem, e Deus quer se comunicar, Deus palavra, Deus verbo, quer se expressar, quer se comunicar, quer dar vida à sua voz. E como ele não está mais na sua humanidade na Terra, é a nossa humanidade, ele deseja a nossa humanidade para dar voz para essa palavra, para dar voz para ele, para poder ele
se expressar, para ele se comunicar. Imagina ali, a Luísa estava sendo esse canal de comunicação de Deus. Só nesse olhar já comunicava tanta coisa para ela, e ela teve que, na obediência, expressar isso no papel, para que isso hoje chegasse ao nosso conhecimento. Então, nós somos imensamente gratos por ela ter obedecido e ter colocado no papel essas informações tão preciosas para nós. E aí ela continua: no primeiro olhar, pedi a Jesus que me purificasse. Então ele estava olhando para ela. Então ela pediu ali, no primeiro olhar, que ele fizesse essa purificação. Então, assim me parecia que da minha alma se sacudisse tudo o que a assombrava. Então imagina, ali, aquele primeiro olhar de purificação, parece que dava aquela sacudida, aquela balanceada, aquela mexida e fazia com que tudo fosse, saísse. Tudo aquilo que estava assombrando a alma dela fosse remexido e fosse vindo à luz, fosse trazido à luz. No segundo olhar, ela pediu que ele a iluminasse, porque ela fala, né? Porque em que aproveita uma pedra preciosa ser pura se não está resplandecente para atrair os olhares daqueles que a olham? Então, ela pediu que não só fizesse essa purificação, mas que tornasse a alma dela luminosa, pudesse iluminar, não só em relação a se tornar a alma dela brilhante, mas essa luz também, sempre essa luz nos remete conhecimento, informação, e trazer esses conhecimentos, essas manifestações. Então, o que adianta, né, uma pedra ser pura se ela não for luminosa, se ela não for ali tornada se ela não pudesse, algo que vai expressar, não é a pureza da pedra que vai torná-la, que vai fazer essa comunicação, mas é a luz que vai, né, do brilho da pedra que vai torná-la visível e vai comunicar ela para as demais pessoas. Então as pessoas vão ver, vão conhecer a pedra pela luminosidade dela, pelo brilho dela. Então por isso ela pediu para que ele a iluminasse. Então é importante isso para nós também. Aí ela continua. E ela faz essa constatação, né, que ela precisava dessas características, não só da pureza, mas da luminosidade, da iluminação, porque ela devia ser olhada e identificada com o doce Jesus. Então, esse processo ali que ela estava de fazer os escritos, de colocar no papel essas manifestações, ela precisava aparecer uma alma luminosa, uma alma pura. Não podia ser qualquer alma, né? Então ela tinha esse desejo de fazer isso, né? De ter de ser para Jesus uma alma luminosa, claro que é ele, e uma alma pura. E aí ela continua aqui também, né? Mas que me fazia entender a grande ação que estava por realizar. Então ela tinha consciência, né, do trabalho, da missão que ela tinha por fazer. Então por isso precisava desses benefícios na alma dela. Por isso não me bastava ser purificada, mas também iluminada. Então Jesus, naquele olhar, parecia que me penetrava como luz do sol penetra o cristal. Então, essa luz que ele emitiu dos olhos dele, parece que era como se fosse um cristal. Então, o cristal, quando a luz é refletida nele, a luz passa pelo cristal, né? O cristal não retém a luz, ela passa por ele. Então ela sentiu ali transpassada por essa luz dele, como um cristal. É como se ela fosse ali totalmente transparente. Depois disto, vendo que Jesus continuava olhando para mim, lhe disse. Então imagina, Jesus não tirava o olho dela. Ela disse: Amantíssimo Jesus, já que te deleitaste primeiro em purificar-me e depois em iluminar, digna-te agora santificar-me, muito mais que devendo receber-te a ti, que és o santo dos santos, não é justo que eu seja tão diferente de ti. Então, olha que oração mais linda, que pedido lindo, que ele a santificasse para que ela realmente fosse ali esse tabernáculo para recebê-lo de forma digna.
porque ele, sendo o santo dos santos, não poderia, né, ela não queria que ele realmente entrasse nela, né, que ela fosse, que ele fosse consumido por ela ali sem estar na santidade mesmo, sem ser santa. Então nós também precisamos desejar ser santos para receber dignamente ao Senhor. Mas claro que se nós esperarmos ser santo primeiro, aí é complicado. Então nós precisamos pedir que Jesus, né, Ele mesmo faça conosco esse trabalho. Aí Jesus vai aqui, né? Jesus, sempre benigno e a esta miserável, inclinou-se para mim, tomou minha alma entre seus braços e parecia que com suas próprias mãos toda a retocava. Quem pode dizer o que operava em mim aqueles toques dessas mãos criadoras? Imagina, não somente o olhar, mas agora sentindo o toque de Deus, né? O toque criador de Deus na alma dela. Como minhas paixões ante aqueles toques se punham em seu posto. Meus desejos, inclinações, afetos, batimentos e demais sentidos, santificados por aqueles toques divinos, se mudavam em algo totalmente diferente e unidos entre eles, não mais discordantes como antes, formavam uma doce harmonia ao ouvido do meu amado Jesus. Me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração adorável. Então, olha, né, esse estado de santidade que ele coloca, que ele faz, que ele realiza ali com as próprias mãos nela, faz com que as paixões sejam ordenadas. Então, tudo aquilo ali que estava em contraste, que estava em desarmonia dentro dela, faz ali essa concordância e forma essa doce harmonia. Então, tudo no seu devido lugar, né? Os sentimentos organizados, as paixões, cada uma no seu lugar, todas controladas, todas encaixadas dentro, cada um no seu espaço, sem estar ali brigando uma com a outra, sem estar lutando. Então, aquela luta interna que existe dentro da nossa alma, quando a nossa alma ainda está nesse processo de purificação e ainda tem muita desordem ainda, existe ali muita concorrência, muita discordância entre uma e outra. Mas como que essas mãos de Jesus, fazendo essa modelagem na alma, assim como fez na Luísa, pode fazer em nós, colocar tudo no posto devido, colocar tudo no lugar, ordenar a nossa alma, deixar ela totalmente ordenadinha, encaixadinha, cada coisa no seu devido lugar. Que coisa maravilhosa isso, meu Deus. Aí ela fala, me parecia que fossem tantos raios de luz que feriam seu coração. Então, isso também dava prazer para o Senhor, né? Ela percebia assim que é como se ferisse o coração de Jesus. Esse ferir o coração de Jesus, esse ferir, né, de amor mesmo, por ela estar deixando-se fazer esse trabalho por ele, pelas mãos dele, pelo olhar dele. Eu experimentava uma paz dos santos. Para mim era um paraíso de contentes. Então, imagina, essa realidade do céu na terra que a alma experimenta quando ela se deixa ser modelada, quando ela se deixa ser conformada, quando ela se abandona nas mãos de Deus para que Ele faça, para que Ele realize, para que só a vontade dele opere na criatura. Então, mesmo passando por processos dolorosos, mesmo vivendo dentro de uma realidade de muita dificuldade, a alma está em paz, está felicíssima, porque o estado de alma, quando ela está nessa realidade de ordenação e abandonada em Deus, em Deus a alma, mesmo no sofrimento, a alma em Deus ela está em paz, ela está feliz, ela está contente, ela está em gozo, porque é um estado de espírito, de plenitude, assim, de estar com Deus mesmo, de estar, de saber-se estar sendo governada por Deus e não sendo governada pelas paixões. O que deixa o ser humano totalmente doente e, assim, nessa questão toda de tristeza, de instabilidade, de humor, de várias realidades que acontecem com o ser humano, é porque a alma está nessa desordem.
e não está se deixando trabalhar, se deixando ser tocada, purificada, iluminada e santificada por Deus, assim como a Luísa passou por esse processo. Então nós precisamos ter esse desejo, essa intenção e essa docilidade de deixar Deus fazer, para experimentar também, ainda na terra, não só momentos de felicidade dos santos, né, dessa paz dos santos, mas ser de forma contínua, mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos. A alma está sempre na paz, a alma está sempre gozando dessa paz, dessa felicidade dos santos. Depois disto, parecia que Jesus vestia a minha alma com a veste da fé, da esperança e da caridade, e no ato mesmo que me vestia, Jesus me sugeria o modo como me devia exercitar nestas três virtudes. Agora, enquanto eu estava fazendo isto, Jesus, enviando outro raio de luz, me fez entender o meu nada. Parecia-me que fosse como um grão de areia no meio de um vasto mar qual é Deus. E este pequeno grão ia se perder naquele mar imenso, mas se perdia em Deus. Depois me transportou para fora de mim mesma, levando-me em seus braços e sugerindo vários atos de contrição de meus pecados. Recordo somente que fui um abismo de iniquidade. Senhor, quantas negras ingratidões tive para contigo. Então, nesse trabalho, nessa iluminação aqui, ela percebe ali que, né, tem essa impressão de que o Senhor a reveste com as três virtudes teologais e vai sugerindo, né, para ela ali atos que ela deve fazer, práticas que ela deve exercer para poder, em relação a essas três virtudes, e vai enviando raios de luz. Esses raios de luz que ela fala são informação, são os conhecimentos, Jesus comunicando para ela através do conhecimento como que é. Então sempre essa luz, ela remete conhecimento. Então ele ia dando para ela o conhecimento de como ela deveria se comportar, o que ela deveria fazer, como que deveria ser as atitudes dela, para poder que essas virtudes realmente fossem exercitadas e crescessem dentro dela, crescessem, a alma dela pudesse ali ser planificada dessas três virtudes que são o próprio Deus, né? As três virtudes teologais é o próprio Deus, né? A fé é Deus, a esperança também, o amor também são essências de Deus, né? É Deus por essência essas virtudes que ele comunica para a alma. Então ela sentiu ali como se fosse uma vestimenta, como se Deus estivesse vestindo. E assim também nós devemos desejar profundamente que a nossa alma seja vestida, não só revestida, mas vestida mesmo com essas virtudes que são virtudes do próprio Deus, são virtudes dele próprio. E só que aqui, né, a gente sabe que nesse volume a Luísa está ainda nesse processo de purificação. É um momento que o Senhor ainda está trabalhando nela a santidade das virtudes. Então, por isso que fala muito de virtudes. Então, ele vai trabalhar bastante virtudes até o volume 10. Trabalha bastante essas virtudes nela. Então, para depois ir comunicando as verdades do Fiat, primeiro ele está fazendo esse trabalho. Então a gente, né, a gente vai compreendendo isso, que nós que já estamos avançando nesse processo de conhecimento das manifestações das verdades do Fiat, que o Senhor vai nos comunicando nos estudos, nas meditações, nos diálogos, nas conversas, nessa interação com Deus, nessa vida com Deus, essas virtudes elas já foram lá finalizadas na Luísa. Então, a gente ainda, quando está no processo de purificação, a gente ainda tem bastante relação com essas virtudes. Depois elas passam a ser não acessórias, mas elas vêm já no pacote. A santidade das santidades, tudo vem incluso no pacote. Então, já não são mais virtudes segmentadas, como na santidade das virtudes, mas na santidade divina, essas virtudes todas, elas vêm num pacote só. Então, todas elas ali já acompanham, né? Elas já são ali elementos parte. Então, a gente já não trabalha mais para exercitar virtudes, mas a vida com Deus já vai trazer
já vai trazer junto consigo essa vida, já traz consigo as virtudes juntas, já vem tudo junto no mesmo pacote. Então isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ela vai, né, ela percebe ali quantas negras ingratidões, né, o Senhor mostra para ela, revela. E nós também, à medida, quanto mais a gente avança nesse conhecimento das verdades, das revelações que Deus vai manifestando para nós, nesses conhecimentos que foram narrados para a Luísa, depositados na Luísa e narrados por ela, e nós vamos adentrando, penetrando nesses conhecimentos, a gente também vai percebendo também esse nosso nada, e o quanto essa negritude que ainda existe dentro de nós, essas ingratidões que ainda existem muito ainda. Então é um processo que pode levar uma vida inteira, mas que o Senhor quer fazer essa vida conosco, dia após dia, vivendo ali a nossa vida. E Ele vai nos revelando, à medida que Ele queira e à medida também da nossa disposição, porque esse é um ponto-chave nesse conhecimento e nesse crescimento da santidade divina, é a disposição da alma. Então nós precisamos ter disposição, abertos para tudo que o Senhor quiser nos comunicar, aberto, disponível 100%. A gente não pode ter nem um segundo, nem um milésimo de segundo de reserva de nada. E está totalmente disponível para o que Ele quiser nos mostrar, nos revelar de nós mesmos. E esse trabalho vai acontecendo dia após dia. Então, a gente vive nessa intenção de que o Senhor vai fazendo esse trabalho e dando-nos a graça também de sermos dispostos todos os dias, estarmos dispostos a amanhecer e anoitecer na disposição para o que der e vier. Vindo da parte de Deus, tudo é importante, tudo é maravilhoso. E ela vai continuar aqui. Enquanto fazia isto, olhei para Jesus e tinha a coroa de espinhos na cabeça. Estendi-lhe a mão e tirei-lhe-a, dizendo: Dá-me os espinhos, ó Jesus, eu sou pecadora. A mim me convém os espinhos, não a ti, que és o justo, o santo. Assim, Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Então, ela, né, tendo esse conhecimento do nada, das misérias, do abismo esse abismo de ingratidão nela, ela pede essa coroa, né, de espinhos para ser cravado nela. E Jesus vai e faz, porque ele se agrada da alma que quer se conformar, quer ser com ele. Então, é maravilhoso. Assim Jesus mesmo a cravou sobre minha cabeça. Depois, não sei como, de longe viu o confessor. Então, ela vai falar a respeito do confessor, porque ela viu ele. E aí ela pediu também para Jesus fazer esse processo de preparação dele também, porque ele presidia a celebração, era através das mãos dele, do ministério dele, que Jesus vinha e se transubstanciava no pão e no vinho, mas o sacerdote também comunga, né? E, então ela pediu isso para Jesus, para que ele também fosse preparado, né? Que Jesus também o preparasse. E Jesus faz também essa preparação do sacerdote e pede para ela que ela tivesse com o sacerdote a mesma consideração que ela tinha com o próprio Jesus, para ela não fazer essa distinção. Quando ela tratasse com o sacerdote, para ela ter ali o sacerdote como se fosse Jesus mesmo. Então, que ela não olhasse o sacerdote como sendo uma pessoa distante e que tivesse ali simplesmente só para fazer esse trabalho de ser ali o confessor, o orientador dela, não, né? Mas que ela realmente o visse como se estivesse mesmo tratando ali, como se estivesse tratando com o próprio Jesus. E ela fica um pouco ali, meia resistente, porque ela fala, como é que, né, diante de tanta instabilidade, como é que eu vou ver o Senhor nele? E aí ele fala, não é assim, né? Aí ele fala muito aqui em relação ao amor. Que se ela fizesse isso com amor, ela não ia ter essa distinção, ela não ia ver essa diferença, porque o amor ia suplantar tudo isso, não ia ter, né, o amor ia suplantar, e Deus mesmo, né, Jesus mesmo ia estar cuidando de tudo isso, ela precisava apenas obedecer. Então assim ela fez, então ela participou da celebração, tomou a Eucaristia. E aí ela vem dizendo, né, quem pode dizer a intimidade que houve entre Jesus e eu, né? No momento lá que ela recebeu ele na Eucaristia, houve um momento de intimidade tão grande
porque ela não conseguia expressar. Ela até fala, né? É impossível poder expressá-la, não tenho palavras para fazer entender. Então, por isso ela faz silêncio, porque ela, mesmo que ela tentasse, né, muitas coisas que aconteciam nessa intimidade, nessa vida mística da Luísa, muitas coisas ela não conseguia expressar, transcrever, verbalizar, porque eram coisas muito altas, muito sublimes. Ela compreendia na alma, mas ela não conseguia trazer isso para o plano material, trazer isso para o plano verbal, para comunicar, para escrever. Ficava muita coisa, né? Muitos e muitos textos ela vai falando, né? Por isso põe o ponto. Não tem como expressar quem pode dizer tudo que aconteceu, tudo que eu experimentei, tudo que eu vi, tudo que eu vivi. Então, mas só que assim, isso também são convites para nós, desejarmos ter também essas experiências de intimidade, porque não é porque ela teve muito contato sensível com Jesus, e pode ser que nós nunca tenhamos nessa vida, tenhamos esses contatos, que nós vivamos realmente ali só mesmo na fé, né? Que essa experiência nossa seja muito mais uma experiência de fé, mas mesmo assim a gente precisa desejar que, mesmo na fé, nós podemos penetrar. A fé nos vai levar a alcançar momentos e até mesmo muitos, não só muitos, mas assim, não só momentos distantes, mas até muitos momentos de experimentar, ter essas experiências místicas mesmo pela fé. Ela teve muitas experiências pelo sensível. Nós podemos ter muitas experiências semelhantes ou até maiores do que a Luísa teve pela fé, porque nós vivemos da fé, nós vivemos pela fé. Nós cremos no que foi manifestado no livro do céu, no que o Senhor escreveu lá. E a partir desse conhecimento nós podemos tocar essas realidades, experimentar, fazer a experiência pela fé. Então, nós somos chamados a fazer a experiência pela fé, porque a fé é Deus, né? No volume 1 fala, a fé é Deus. Jesus mesmo diz, a fé é Deus. Então, pela fé, por ter Deus em posse nossa, da nossa alma, em posse nossa, nós podemos ter essas e outras experiências que ela teve. Embora pode ser também que nós não consigamos verbalizar, por serem experiências muito altas. Mas nós podemos sim, eu acredito que nós podemos ter muitas experiências espetaculares, transcendentes, que ultrapassem realmente a nossa capacidade de comunicação pela fé. Então, por isso que nós precisamos desejar profundamente ter uma vida de fé mesmo ali, expectante, de fé viva, de fé concreta, de fé diária, nessas verdades na nossa vida mesmo, como esse espaço de vida de Deus que Ele quer ter conosco e que nós podemos dar para Ele. É isso que Ele quer de nós e nós também desejamos ser isso para Ele, ser para Ele. Amém, Fiat.